Os fãs de Resident Evil realmente não têm um dia de paz, viu? Porque, meus amigos, aparentemente vai ter mais um filme, mais uma tentativa de adaptação à sequência de jogos de Resident Evil. E pelo que parece, tem tudo nesse novo filme. Terror, suspense, zumbi, tem tudo, menos Resident Evil ali no meio. O diretor do filme, Zach Cregger, até tentou dizer que queria adotar uma abordagem diferente e não simplesmente dar Ctrl+C mais Ctrl+V na história dos jogos e lançar na telona. Mas, obviamente, isso não agradou ninguém. E eu achando que o Albert Wesker da Netflix fazendo cosplay de Blade seria a última tentativa de adaptarem esse universo e que eles teriam desistido, mas olha só que coisa, hein? Os caras não desistem mesmo. Bem, então hoje vamos dar uma recapitulada nos filmes de Resident Evil até agora, reagir a alguns momentos do trailer dessa bodega e comentar sobre esse ser possivelmente um dos filmes já lançados de todos os tempos. Então já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada desse canal maravilhoso, fechou? Olá, senhoras e senhores, aqui vos fala é o Surrey. E hoje, rapaziada, a gente vai falar de Resident Evil, o filme. Pois é, tentaram fazer mais um filme de Resident Evil. E infelizmente, pra tristeza de muitos, possivelmente vai ser só mais uma tentativa fracassada mesmo. Porque se liga, nós já temos alguns filmes do Paul Anderson desse jogo que não são tão bacanas assim, ao menos pra maioria das pessoas. Porque eu, quando eu era criança, eu curtia, viu? E eu prefiro continuar curtindo esses filmes e nunca mais reassistir, porque na minha memória continua sendo legal, então eu não quero estragar a minha experiência antiga. Mas pô, quando tu cresce e tu conhece mais de Resident Evil, tu se pergunta, quem caralhos é essa Alice? Que é a protagonista dessa franquia de filmes. Sim, isso mesmo que você ouviu, não é o Leon, não é o Chris, não é a Jill, não é nenhum desses, e sim essa Alice aí. E se eu não tô maluco, ela tem até poderes sobrenaturais, viu? E ela é meio que um Leon, só que versão mulher, sabe lutar, atirar o escambau. Mas ela é um personagem totalmente inventado do diretor, mesmo tendo os personagens clássicos do Resident Evil durante esses filmes pra usar como protagonista. Tem até uns casts que vale a pena, viu? Tipo, olha essa Jill Valentine. Mano, você vai dizer que não ficou bacana? Pô, ficou muito massa. É facilmente a melhor Jill até hoje. Olha essa Ada Wong. Mano, tá perfeita. Ou eu tô doido? Não, ela tá perfeita. Não existe Ada Wong até os dias de hoje melhor que essa daí. No casting, esses caras acertaram, velho. Mano, vê se pode. Até mesmo o Leon, que eu não curti muito. E pra mim é um dos castings mais ou menos desse filme. Até mesmo o Leon, se duvidar, ele é o melhor Leon até hoje, pra você ver como é que a coisa tá feia. Também tem outros que ficaram meio nhé, tipo Chris Redfield ou a Claire Redfield, que ficou melhorzinho até, mas não se compara com a Jill e a Ada. Mas mesmo tendo vários personagens, eles dão um protagonista a um personagem totalmente tirado do rabo, que é a Alice. Vai entender, né? Mas eu, quando vi, achava até da hora, porque a mulher lutava pra caralho, pô. Pô, ela lutava pra caralho, ela sabia fazer tudo, pô. Dito isso, eu não vou reassistir, porque na minha memória tá bom, e é isso que importa, e é melhor continuar assim mesmo. Pra tu ter ideia, até os vilões ficaram minimamente decentes. E eu acho que até hoje também são o maior nível de fidelidade que já tivemos. A coisa tá ruim mesmo, velho. Se liga nesse Nemesis do Paul Anderson. Véi, eu sei que tá meio bizonho, eu sei que foi tipo em 2004, mas velho, até hoje não teve Nemesis melhor que isso. Não teve. Se eu não tô doido, não teve. Alguém, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas se eu não me engano, até hoje, esse é o melhor Nemesis. Dá pra dar aquela passada de pano no pau, né, velho? Pô, quer dizer, pro pau, né? Pô, ele ao menos tentou, vai. Não dá pra dizer que ele não tentou. Também tem um Wesker, só que o Wesker dele é meio calvo. Na verdade, é bem calvo, mas, pô, até hoje não teve o Wesker melhor. Eu juro pra você, até hoje não teve o Wesker melhor, velho. E esse Wesker aí, ele também tentou. Dá pra ver que o ator tá tentando muito, pô. Você entende o nível de decadência que é a porra dos filmes, séries ou o que for de Resident Evil? E o cara que fazia o Wesker até fez referências às cenas clássicas. Mano, tá pago. Fique tranquilo, Shaw Roberts. Você se esforçou muito no papel de Wesker, tá até aceitável, tá? Pode ficar tranquilo. E basicamente esse diretor produziu 6 filmes de Resident Evil. Resident Evil de 2002, Resident Evil Apocalipse de 2004, Resident Evil Extinction de 2007, Resident Evil Afterlife de 2010, Resident Evil Retribution de 2012 e Resident Evil o capítulo final de 2016, com a Alice de protagonista em todos, a Umbrella, clones e muita ação. E depois disso eles até tentaram fazer um filme com os personagens dos jogos chamado Resident Evil Bem-vindos a Raccoon City, lançado em 2021, só que dessa vez de outro diretor, que nele tinha o Leon, a Claire, a Jill, tem até mesmo o Wesker nesse filme. Só que é foda, porque se liga, meus caros, esse é o Leon. É foda. Esse é o Leon. Agora se liga nessa Claire. Tá até que ok, vai, tá bacana, mas aí você pensa, Tá de todo ruim, né? Vai melhorar, né, Suei? essa é a Jill, velho. Essa é a Jill. Mano, é foda, né, velho? É foda que eu vou falar o quê? E esse é o Wesker.
Pois é, esse é a porra do Wesker. Como já esperado, esse filme foi odiado para uma surpresa de 0 pessoas e foi mais uma tentativa fracassada de mais um filme desse game. E depois dessa bodega, a Netflix, é isso mesmo que você ouviu, a Netflix tentou adaptar também essa franquia em uma série. E olha, eu não sei vocês, mas falando sério aqui agora, quando eu vejo a Netflix tentando adaptar alguma obra, tentando fazer algum projeto de adaptação de algum game, de algum anime, alguma coisa pra live action, eu já prevejo uma bosta enorme, tá? E foi literalmente isso que aconteceu. Foi mais uma tentativa fracassada de adaptação que deu errado, obviamente. Eu não vou falar nenhum dos motivos do porquê isso, porque são diversos os motivos do porquê esse projeto da Netflix, essa série da Netflix foi uma merda. Mas se liga nesse Wesker aqui da Netflix. Pois é, né? Esse é o Wesker na adaptação da Netflix. Eu não preciso falar nada do porquê que deu errado, né? Wesker ou Blade? Eu acho que não é nenhum nem outro. Talvez o Mib e os Homens de Preto, vai saber. No fim, tudo que eu acho é que é um consenso geral de que as animações são sempre a melhor escolha. Mesmo algumas não agradando, ou a maioria não agradando, né? Tanto o público, temos muitas ainda assim que, se você quiser dar uma olhada por si mesmo, pode valer a pena. Entre elas estão a Biohazard, do ano de 2000, o Resident Evil Degeneration, de 2008, o Resident Evil Damnation, de 2012, o Resident Evil Vendetta, de 2017 e o Resident Evil Death's Land, de 2023. Também teve uma série em animação com poucos capítulos da Netflix chamada Resident Evil Infinite Darkness, de 2021, mas não teve tanto sucesso. Meus caros, até na animação o negócio tá feio. E se eu não me engano, o Vendetta e o Damnation são considerados as melhores animações, mas ainda assim não são nenhum absolute cinema, não. E agora, do nada, em pleno 2026, do nada, do absoluto nada, é anunciado um novo filme de Resident Evil. E vamos dar uma bela conferida nele, né? Agora. Esse é o nosso protagonista, né? Deve estar indo pra casa dele, né? Aqui o cara, aqui pelo visto deve ser aquele negócio, né? O cara já achou a espingarda. Beleza, pelo visto ele vai ter... Ele já tinha um medkit no início, já vai ter uma espingarda, vai ter outras armas, sabe? Imagino, pô, beleza. Aqui ele já tá em Raccoon City, só os cadáveres, mas beleza, tranquilo, tá olhando, monitorando. Tá, caiu no esgoto. Nessa cena aqui, velho, tem que ter, sei lá, um crocodilo gigante, alguma anomalia. Pô, seria do caralho, mas não vai ter, né? Moleque, que porra é essa, velho? Porra é essa? Mano, que... Nossa. Cara já assustado, né? Pô, até porque o gordo pelado dá medo. Viado, esse aqui é o Mr. X depois de ter engolido a Jill, o Chris e o Leon junto. Aí ele ficou assim, tá? Porque não digeriu até agora. Moleque, essa cena é muito estranha, velho. Que porra é essa, velho? Eu não consigo distinguir. Será que é um amontoado, uma amálgama de corpos que se uniram e aí ficou assim? Porra, seria do caralho. Imagina um zumbizão assim. Caralho, mas... se não for, é só estranho mesmo. Alguém sabe dizer o que é isso aqui, velho? Legal. Parece que tá no laboratório, zumbis aqui. Show. Laboratório destruído. Bacana. Não, bacana. A ambientação tá bacana. Aqui já virou Alien Isolation. E é isso, né? Fazer o quê? A vida. Essa cena é foda. Essa cena é foda. Dele caindo aqui, correndo que nem doido. Caralho. Bem, meus caros, o que resta fazer agora é esperar, né? Esperar que eu esteja totalmente enganado sobre esse filme. Tirando o fato dele possivelmente ser um bom filme de terror. Nisso, eu quero estar certo. No mais, mesmo se o filme for bom, eu ainda acho que isso não vai satisfazer os fãs de Resident Evil. Até porque o máximo que esse filme pode chegar a ter de similaridade com Resident Evil é algumas referências, ou sei lá, aparecer algum fanservice pra agradar os fãs da franquia, ou no final a logo da Umbrella. Mesmo se o filme todo não ter nada a ver com os jogos. O próprio diretor do filme deu uma entrevista ao blog da PlayStation contando um pouco sobre sua ideia de filme, onde ele fala: eu queria fazer um filme que acompanhasse um personagem do ponto A ao ponto B, porque é isso que esses jogos fazem de tão bem. Você embarca nessa jornada maluca, passando por diversos ambientes diferentes e as coisas parecem ir se intensificando cada vez mais. Isso me parece muito cinematográfico. Então eu queria contar uma história que pudesse passar no universo de Resident Evil, mas não que fosse uma história já contada nos jogos. Para mim, seria como se eu não tivesse um final feliz se contasse a história do Leon, porque os jogos fazem um trabalho excelente, seria redundante e no fim das contas acho que decepcionante. Então eu prefiro celebrar tudo o que amo nos jogos contando uma história que poderia existir à margem de um deles. Então o mundo de Resident Evil 2 é mais ou menos onde isso se passa, embora eu tenha feito algumas pequenas alterações para dar mais liberdade dramática. A história acompanha uma pessoa diferente em uma missão durante uma noite terrível e tudo dá errado em Raccoon City.
e ela precisa levar algo do ponto A ao ponto B. E ao longo do caminho, ela encontra todos os tipos de situações que você encontraria nos jogos. Eu queria manter a essência dos jogos. Você começa com uma pistola, passa para uma espingarda e eventualmente encontra uma MP5. Você está sempre preocupado com a quantidade de balas que tem, se machuca e tudo mais. Então foi um desafio muito divertido para mim tentar escrever um jogo como se fosse um filme. Eu entendo o que o diretor quis dizer, só que vale ressaltar alguns pontos. Teve algumas pessoas na internet que mostraram que no teaser tá nevando pra cacete. Só que isso não acontece em Raccoon City, principalmente no Resident Evil 2. Se eu não tô maluco, eu acho que não acontece em nenhum Resident Evil, velho. Talvez eu esteja doido, mas eu acho que não acontece realmente nenhum. E nem tem monstros assim, como esse gordão, ou que parece, ou zumbis que parecem estar possuídos, velho. Eu de verdade acho que o Zack Cregor deve ter feito um filme da hora, bem aterrorizante, mas aí quando ele terminou, ele virou pra alguém e disse o nome do filme, tipo, sei lá, A Maldição dos Mortos, e que ele queria. E aí uma pessoa virou pra ele e falou, bota Resident Evil, porque vai dar mais dinheiro. E aí foi lá, ele concordou e foda-se. E aí ele deve ter feito algumas alterações nas cenas, pra colocar alguns itens no cenário da gravação, que tem a ver com Resident Evil, algumas referências e fanservice e pronto. Tá aí o novo Resident Evil. Bem, mas é isso que eu acho, né? Tomara que eu esteja totalmente errado e esse vídeo envelheça como um belo leite ao sol. E aí eu pelo menos estarei feliz. Até lá, os fãs de Resident Evil vão ter que se contentar com mais um possível filme ruim da franquia. É, meus caros, infelizmente os fãs desse jogo não têm realmente um dia de paz, viu?